Estão reabertos os trabalhos desta sessão ordinária. Quarto item da nossa ordem do dia é o projeto de decreto legislativo de autoria da mesa de número 1476, que suspende por inconstitucional a execução da Lei 7.263 de 2009, que altera a Lei 5.654 de 2001, para prever vagas de curta duração próximo de hospitais nas áreas de estacionamento rotativo e prevê caso correlato em toda a via pública. Está em discussão o projeto de decreto legislativo. Em votação. Com 9 dos senhores vereadores votando sim, 6 vereadores ausentes e esta presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de decreto legislativo. Quinto item da nossa ordem do dia, esta presidência recebe o requerimento de preferência de número 748, de autoria da vereadora Ana Tonelli, para apreciação da moção 176, de apelo ao Ministério da Saúde para que reveja a decisão de limitar o número de atendimento aos pacientes com leucemia mieloide crônica. Está em discussão o requerimento de preferência. Em votação. Muito bem, com 13 dos senhores vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de preferência. Então vamos discutir então a moção de número 176, de autoria da vereadora Ana Tonelli. Está em discussão. Com a palavra a sua autora, a vereadora Ana Tonelli. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora. Essa moção de minha autoria, que apela ao Ministério da Saúde para que seja revista a decisão de limitar o número de atendimento aos pacientes com leucemia mieloide crônica, nós nos embasamos por uma notícia recente no jornal A Folha de São Paulo, que diz que o Ministério da Saúde está limitando o número de pacientes com leucemia mieloide crônica, é um tipo de câncer no sangue, que terão direito a drogas mais caras para tratar a doença. Na última semana, o Hemocentro da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, recebeu uma lista do Ministério vetando nominalmente 14 pacientes de continuar recebendo a medicação. É uma lista de Schindler, às avessas. Sem esses medicamentos, esses pacientes morrem, diz Cármeno de Souza, que é um professor da Unicamp e também presidente da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. A polêmica vem, segundo ele, desde julho, quando passou a vigorar uma nova portaria do Ministério que limitou em 15% a taxa de doentes com direito a receber drogas chamadas de segunda linha, a única opção para aqueles que não respondem ao tratamento com as drogas de primeira linha. Os medicamentos de primeira linha são usados por pacientes no período inicial da leucemia. Com o tempo, é comum o organismo ficar resistente a essa droga. A solução, então, é recorrer ao tratamento de segunda linha, que chega a custar por mês R$7.000 por paciente. O valor é mais do que o dobro do custo do tratamento com o mesilato de imatinib, que é o medicamento de primeira linha. O
Ministério diz que uma auditoria constatou que 10% dos pacientes com esse tipo de leucemia precisam de drogas dessa mais cara. Os hospitais dizem que o índice de pacientes com essas características varia de 20% a 35%. Para o hematologista da Santa Casa de São Paulo, Carlos Chiattoni, o que o Ministério faz é inaceitável. Se há distorções, elas têm que ser corrigidas pontualmente. O que não pode é o paciente sofrer as consequências. Então, nós estamos apresentando essa moção que vai ao Ministério de Saúde, apelando para que seja revista essa decisão de limitar o número de atendimento aos pacientes com leucemia mieloide crônica, como dissemos, e vamos dar ciência desta deliberação ao titular da pasta, bem como ao professor Carmino Pontes de Souza, Dr. Carlos Chiaffoni, e para também o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Otávio Frias de Oliveira. Queira Deus que ela surta efeito e que, com certeza, juntamente com outros pedidos que devem chegar ou já ter chegado ao Ministério da Saúde, que seja revista essa decisão de limitar o número de atendimento aos pacientes que têm leucemia mieloide crônica. Peço, então, aos companheiros vereadores, à amiga vereadora, que me ajudem na aprovação desta moção. Essas as minhas considerações, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereadora Ana Antonelli. Continua em discussão a moção de número 176, de apelo ao Ministério da Saúde para que reveja a decisão de limitar o número de atendimentos aos pacientes com leucemia mieloide crônica. Em votação. Com 11 vereadores votando, 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, está aprovada a moção de número 176. Próximo item da nossa ordem do dia é o item de número 6, é a moção de número 172, de autoria do vereador Fernando Bard, de apoio ao projeto de lei do Senado, número 480, 2007, do senador Cristóvão Buarque, que determina a obrigatoriedade de agentes públicos eleitos matricularem seus filhos e demais dependentes em escolas públicas até 2014. Está em discussão a moção de número 172, com a palavra o nobre vereador Fernando Manuel Bard. Senhor presidente, senhores vereadores, bem rapidamente eu vou expor as razões dessa nossa moção de apoio ao projeto de lei do Senado número 480 de 2007, do senador Cristóvão Buarque, que determina a obrigatoriedade de agentes públicos eleitos matricularem seus filhos e demais dependentes em escolas públicas até 2014. Exceção feita, é óbvio, né, as universidades, aquelas que dependem de um vestibular como condição prévia para acesso ao aluno à escola. E aqui nós temos as razões, né? Então, considerando que tramita no Senado o projeto 480 de 2007 do senador Cristóvão Buarque, que talvez seja hoje, né, no nosso país, quem mais entende de educação, inclusive já foi até ministro da Educação, que determina a obrigatoriedade dos agentes públicos matricularem seus filhos e demais dependentes em escolas públicas até 2014. Que o autor da referida proposição é notoriamente um amplo conhecedor da matéria, tendo na evolução da educação seu objetivo primordial. Que existe também, gente, um descaso dos dirigentes públicos com os rumos da educação do Brasil e que é extremamente necessária uma nova postura desses agentes em relação à temática. E que a grande maioria dos agentes públicos tem seus filhos e dependentes, estudando em escolas privadas, e isso é sintomático do descaso com a educação pública. Considerando ainda que é princípio republicano o zelo pelo assunto público e que todos nós devemos patrocinar atitudes visando o aprimoramento das instituições do Estado e contribuir com a persecução dos objetivos de engrandecimento da personalidade humana. Daí porque, talvez, em sendo, né, obrigatório ao agente público ter seu filho matriculado em escola pública, talvez aqueles que têm a capacidade de ditar os rumos do ensino no nosso país tomem muito mais zelo, tomem muito mais cuidado, e com isso a qualidade do ensino público possa naturalmente ser melhorada e competir, passar ela sim a competir com o ensino privado. A gente teve um nítido sinal recentemente com relação ao resultado do Enem, em que se verifica que no ranking
daquelas escolas melhor posicionadas, a grande esmagadora maioria são escolas privadas. Portanto, não é difícil chegar à conclusão de que a qualidade do ensino privado é melhor do que o ensino público. E talvez, né, se o agente público eleito tivesse essa obrigação de matricular seu filho numa escola pública, talvez ele tivesse um cuidado melhor. Permite uma parte? Pois não, vereador. Gostaria de parabenizá-lo pela moção. Eu vejo, tanto nessa moção quanto no projeto de lei, mais um alerta de que há necessidade de investimento na educação, tanto o poder público municipal, estadual quanto federal. E numa conversa recentemente, como era antigamente a educação, foi comentado o seguinte: aqui em Jundiaí, os bons alunos estudavam em escolas públicas, porque o ensino era muito puxado. E aqueles alunos que tinham dificuldade de acompanhar, eles iam para escolas particulares. E hoje, lamentavelmente, não é o que acontece. E há necessidade, sim, de se resgatar o ensino público no nosso município. Parabéns pela moção. Muito obrigado. Só concluindo, senhores vereadores, o objetivo não é absolutamente contrapor ou, de alguma forma, desgastar a imagem do ensino privado, até porque se trata de uma iniciativa de plena liberdade de empreendimento e que, é óbvio, o interesse econômico, o interesse empresarial sempre vai estar presente. Mas o objetivo principal é resgatar também a qualidade do ensino público, para que o ensino público possa, pelo menos em condição de igualdade, competir com o ensino privado. Por isso eu gostaria de solicitar dos senhores vereadores o apoio para essa nossa moção. Muito obrigado. Muito bem, vereador Fernando Bard. Continua em discussão a moção de número 172. Em votação. Com 10 vereadores votando sim, 5 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 172. Vamos discutir agora o 7º item da nossa ordem do dia, a moção de número 174, de autoria do vereador Zé Carlos Ferreira Dias, de apoio à campanha Energia a Preço Justo, lançada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. Está em discussão a moção de número 174. Com a palavra o vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores, vereadores, moção de número 174/2011, de apoio à campanha de energia a preço justo, lançada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, lançou a campanha Energia a Preço Justo, com o objetivo de mobilizar a população na luta contra a renovação sem licitação das concessões das empresas de energia elétrica vencidas. A campanha quer fazer cumprir a Constituição, senhor presidente e seus vereadores, exigindo que sejam realizados leilões para a renovação dos contratos, medidas que, além de ser uma exigência constitucional, permitirá uma significativa redução das tarifas de energia elétrica no país. Estudo da entidade aponta que, com a realização de novos leilões para os contratos que vencerão a partir de 2015, a economia para os consumidores poderá chegar a 918 bilhões de reais em 30 anos, ou 30 bilhões por ano. Com esse dinheiro, seria possível a manutenção de mais 2 programas sociais do tamanho do Bolsa Família existente hoje no país. Reduzir o preço da energia elétrica permitirá que as famílias economizem na conta de luz, que os produtos fiquem mais baratos, que as pessoas comprem mais. Isso movimenta toda a economia e gera empregos.
Com a campanha de alcance nacional, a Fiesp cobra do governo o respeito à lei que determina a realização de leilões pelo critério de menor tarifa para novos períodos de concessão de linhas de transmissão, da distribuição e de operação de 112 usinas hidrelétricas brasileiras. A campanha divulga amplamente o problema e esclarece a população sobre as necessidades dos leilões e benefícios do cumprimento da legislação vigente. No Brasil, 77% de toda a energia produzida é de origem hidrelétrica, a fonte mais barata que existe. Mas para a construção das usinas e sistemas de transmissão e distribuição é um investimento bilionário. Para viabilizar esta construção, o governo faz contratos de concessão com empresas e o investimento é recuperado pela cobrança de um valor adicional nas contas de luz. Portanto, quem paga pela construção do sistema elétrico é o consumidor. As contas são mais baratas, ou muitas vezes elas se tornam mais altas no período de amortização do investimento das concessionárias, mas tem de baixar depois de 35 anos, limite máximo permitido pela lei para a recuperação do investimento. Por se tratar de uma iniciativa de grande alcance social, é que apresentamos a presente moção de apoio, para a qual contamos com apoio e aprovação de todos os senhores vereadores neste assunto que realmente chama a atenção da sociedade, principalmente essas que convivem em periferia, essas que têm um salário de baixa renda. Então, portanto, eu parabenizo aqui por esta moção, junto à Fiesp, das empresas do Estado de São Paulo, que realmente a atitude está corretíssima. Temos que lutarmos para a sociedade que realmente necessita do poder público, do governo federal, do governo estadual e também do governo municipal. Então, portanto, essa campanha e esta moção no qual eu estou se referindo faz parte de uma moção que nós apresentamos agora, poucos dias atrás, da população de baixa renda pagar até 50 kW referente ao consumo de energia elétrica. Eu fico feliz por apresentar algo que possa satisfazer a sociedade, e principalmente a sociedade menos favorecidas em nosso estado, em nosso município e nosso país. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem. Continua em discussão a moção de número 74, de autoria do vereador Zé Dias, de apoio à campanha Energia a Preço Justo, lançada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Em votação. Com 9 vereadores votando sim, 10 vereadores votando sim, 5 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 174. Antes de irmos para o último item da nossa ordem do dia, senhores, essa presidência recebeu um convite que irá agora fazer a leitura e depois tirarei uma cópia para os senhores vereadores. É um convite para um 7º encontro do Fórum das Cáritas para o terceiro setor, em parceria com a Pastoral da Fé e Política, que será realizada no Anfiteatro da Cura Diocesana no dia 29 de setembro, com início às 19 horas, e que terá como temas os direitos humanos, cidadania e mobilização.
vem assinada pelo senhor Reinaldo Oliveira, então no dia 29, às 19 horas, lá no Anfiteatro da Cúria Diocesana. Solicito a senhora Vilma que depois providencie uma cópia para todos os gabinetes dos vereadores. Muito obrigado, senhores vereadores. Último item da nossa ordem do dia, a moção de número 175, de autoria do vereador Leandro Palmarini, de apoio ao trabalho desenvolvidos pela Anvisa, Instituto Nacional de Controle de Qualidade e Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, no desenvolvimento de métodos alternativos à utilização de animais em testes de pesquisa. Está em discussão a moção. Com a palavra o senhor autor, vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos acompanha. Moção de apoio ao trabalho desenvolvido pela Anvisa, Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, no desenvolvimento de métodos alternativos à utilização de animais em testes e pesquisas. Bem, isso é uma questão que, de um tempo para cá, tem ganhado maior relevância, que é a utilização de cobaias nos experimentos, seja pelas indústrias, sejam pelos centros de pesquisas, em que, ao nosso ver, não é justo que um animal sofra através de um experimento, com a justificativa que isso depois será aplicado no desenvolvimento de produtos ao ser humano. Uma vez que hoje temos métodos alternativos, comprovadamente. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Londres, há mais de 100 anos, proíbe a utilização de cobaias nos experimentos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, portanto, firmou uma parceria com o Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos, que é do Instituto, um órgão do Instituto da Fundação Oswaldo Cruz, com o objetivo de se buscar metodologias alternativas de experimentação para se determinar a segurança ou eficiência, por exemplo, de um produto cosmético, para que se consiga ao menos reduzir a necessidade de se utilizar animais nesses testes e pesquisas, bem como amenizar o sofrimento quando a utilização for inevitável. Considerando que esse trabalho vem ao encontro da crescente conscientização e sensibilização da sociedade quanto à necessidade de proteção dos animais, de garantir seu bem-estar, sendo que a União Europeia já desde 2004 rejeita a prática de se utilizar animais como cobaias no processo de desenvolvimento de artigos do mercado de cosméticos, por isso, protocolamos essa moção de apoio à Anvisa nesse sentido, que é de se procurar realmente métodos alternativos. Como já falei, hoje comprovadamente existem métodos alternativos. Não se precisa mais utilizar animais, em que esses animais são submetidos a um sofrimento extremo, muitas vezes, para a validação de determinados produtos, principalmente da indústria cosmética. A título de exemplo, temos o exemplo da Natura, que de 8 anos para cá não utiliza mais nenhum animal em seus experimentos. Muitas empresas de cosméticos, inclusive, estão constando em seus rótulos a não utilização dos animais nesses experimentos. Portanto, a moção realmente é de apoio à Anvisa, para que chegue ao conhecimento dos diretores da Anvisa, para que propaguem cada vez mais essa ideia, de até chegarmos um dia a acabarmos definitivamente com a utilização de animais em experimentos. Muito obrigado. Muito bem. Continua a discussão a moção de número 175. Em votação. Com
8 vereadores votando sim, 7 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 175. A conta é 8 vereadores votaram, mais o presidente 9. Temos número legal para a votação, senhores. Muito bem, vencida a nossa ordem do dia, vamos passar agora aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Nós temos hoje os requerimentos de número 741, 742, 743, 744, 745. Estão em discussão englobadamente os requerimentos. Em votação. Com 8 vereadores votando sim, 7 vereadores ausentes, essa presidência regimentalmente não vota, estão aprovados os requerimentos de número 741, 742, 743, 744, 745. Muito bem, senhores vereadores. Solicito aos senhores vereadores para que registrem a presença para darmos início ao grande expediente. Com 9 vereadores presentes, 7 vereadores ausentes, portanto temos número legal, vamos dar início ao grande expediente. Primeiro vereador inscrito, o vereador Enivaldo Ramos de Freitas, ausente. Segundo vereador inscrito, o vereador Durval Lopes Orlato. E até 9 vereadores. O senhor tem 10 minutos, que hoje nós temos 11 inscritos. Senhor presidente, senhores vereadores, tem vários assuntos aí dessa semana. Vamos começar falando de algumas questões relativas, principalmente a demandas que há tempos não são atendidas pelo senhor prefeito, e são demandas oriundas de promessas que ele mesmo fez. Nós estamos chegando a 3 anos de mandato do prefeito. Ele disse que contrataria 40 novos guardas por ano, promessa de campanha. Portanto, estaríamos chegando ao número de 120 novos guardas a mais na cidade, e a gente não tem sequer 30 guardas a mais nesses últimos 3 anos. De nada adianta você ter equipamentos, você ter veículos, você ter carros novos, uma estrutura nova, se você não tiver gente para fazer as rondas, se você não tiver pessoal para poder dar conta da demanda crescente de nossa cidade. Só para se ter uma ideia, foram aprovadas nos últimos 5 anos quase 20 mil novas unidades habitacionais. Nos últimos 5 anos, a hora que todas elas estiverem prontas, com pessoas residindo, mais da metade vem de fora. Nós estamos falando em pelo menos mais 30, 40 mil habitantes na cidade nos próximos anos, que já vem num crescimento muito superior àquilo que desejávamos. O número de nascimentos jundiaenses nascidos aqui não é tão grande assim. Mas o número de pessoas que vêm para morar na cidade, porque tem uma boa qualidade de vida, é fato, né? Jundiaí é uma boa cidade para se morar e nós queremos que continue assim. Mas se vem mais gente, se aprova mais condomínios, se tem mais bairros crescendo, precisamos de mais segurança, precisamos de mais guardas, mais rondas. E não adianta vir com aquela retórica
de que segurança pública é um dever do Estado. Polícia Militar, Polícia Civil, que essa não aumenta mesmo, essa daí nunca cresce aqui na região. É um dos piores salários do Brasil, o pago para o policial militar e civil no estado de São Paulo. E ainda por cima num quantitativo muito pequeno. Portanto, nossa cidade não vai ter cobertura do governo do estado. Nós precisamos de maneira complementar, e isso a Constituição garante, que de maneira complementar as guardas municipais podem dar essa segurança aos munícipes ao fazer as rondas nas vias públicas, nos patrimônios públicos. E é isso que nós estamos cobrando do prefeito já faz algum tempo. Que ele simplesmente cumpra a sua promessa, que não vai conseguir cumprir, não vai dar tempo de cumprir. Esses guardas têm que ser treinados, qualificados, para colocar na rua a serviço da população. Infelizmente. Então nós estamos aqui questionando, sim, a falta de compromisso do prefeito no aumento do efetivo da guarda, que poderia ter ocorrido, tinha concurso aberto até o final do ano passado em vigor, poderiam ser chamados novos guardas, daria tempo de fazer concursos rapidamente para poder abrir novas vagas se desejasse, e ainda assim não o fez. Então nós estamos fazendo essa cobrança para melhorar a segurança pública em toda a nossa cidade. Isso é necessário, extremamente necessário. Segunda questão que nós estamos observando e a gente gostaria de continuar cobrando o prefeito, que é muito importante. Nós fomos aí, junto com o pessoal da Bicicletada Jundiaí, Pedala Jundiaí, DCE, eu fui de ônibus da Câmara Municipal, da frente da Câmara Municipal até a Prefeitura, num trajeto que descemos aqui o escadão a pé, pegamos o ônibus na Argos e paramos logo embaixo ali do subidão na Prefeitura, logo para frente do Jardim Botânico. Para não ir de terminal a terminal, foi o trecho mais curto, o trajeto mais rápido que os usuários frequentes dessa linha indicaram para 5 ou 6 pessoas que foram nessa turma verificar qual era o tempo. Bom, ficamos no ponto de ônibus 6 minutos apenas. O trajeto do ônibus demorou muito. Levou 51 minutos para percorrer um trecho que não dá 4, 5 quilômetros às 6 horas da tarde. Quem foi a pé chegou 4 minutos depois. Quem foi de bicicleta chegou 25 minutos, 30 minutos antes. Quem foi de carro em menos da metade do tempo ainda. Portanto, eu quero deixar registrado que enquanto o transporte coletivo não cumpriu o seu papel de excelência, nós não vamos conseguir resolver o problema do trânsito. E não adianta culpar o Lula, não adianta falar que a culpa é do governo federal, porque realizou o sonho de todo brasileiro. O brasileiro quer ter carro zero, seu carrinho popular. Na medida que o governo consegue linhas de crédito, financiamento, ativar a economia e as pessoas começam a compram carro e compram condomínios que eles anunciam na TV Globo também. Porque vai um ator global dizendo assim, nas palavras colocadas: venha morar em Jundiaí, que é muito bom, entenda-se, compre nossos imóveis, pode vir morar aqui. A propaganda é para que venha gastar o seu dinheiro e comprar em Jundiaí. E é bom que Jundiaí cresça, de maneira mais bem planejada para manter a nossa qualidade de vida. Eu quero dizer com isso que em alguns lugares as tarifas de ônibus são subsidiadas. Aqui não subsidia nem de estudante, nem de idoso, é rateado por quem usa. Quem usa paga por estes. O que eu quero dizer com isso? Para vir do Santa Gertrudes ou do Eloy Chaves até o centro da cidade, dá 8 quilômetros, 9 mais ou menos de distância, dependendo do trajeto que faz. A tentativa de fugir do trânsito pode até alongar 1 quilômetro, mas faz esse percurso com 1 litro de gasolina em média, que custa R$ 2,70. O mesmo trajeto de ônibus custa R$ 2,90. De carro eu venho num terço do tempo e pago menos. Por que eu tenho que vir de ônibus? O cidadão comprou o seu carrinho, vai vir de carro, é mais rápido, chega mais confortável. Ah, mas tem que pagar a zona azul, tem que deixar estacionado em algum lugar.
Na sociedade moderna, o tempo hoje é importante. As pessoas não querem acordar 2 horas antes, chegar 1h30 depois em casa, que sai do serviço, sendo que ela pode fazer isso em meia hora antes e meia hora depois, porque ela estuda, porque ela quer ficar mais tempo com a família. O tempo vale, às vezes, pagar um pouquinho de estacionamento. Se o ônibus não tiver, e essa é a minha sugestão que eu já andei colocando, o ônibus, as passagens de ônibus, tem que ter no horário das 6h30 da manhã às 8h30 da manhã, no horário das 17 às 19 horas, tarifa subsidiada, R$ 1,75, R$ 1,70 o preço da tarifa, para fazer com que o cidadão, nos horários de pico, seja estimulado a ir de ônibus, a ir e voltar de ônibus no final do expediente, para fazer com que o trabalhador que utiliza ônibus possa utilizar os ônibus de maneira que economize mais os seus recursos, mas principalmente para ajudar nessa cultura de utilizar o sistema de transporte. E aí sim, com um sistema subsidiado nesses horários de pico, uma forte campanha de educação para que as pessoas utilizem e tenham mais acesso a ônibus para todos os lugares. Eu não sei, por exemplo, como é que não tem o micro-ônibus que sai do terminal e vai para determinados lugares no centro, congestionaria muito menos do que andar com aquele ônibus enorme em ruas do centro. Se fizer uma mudança que não é tão drástica assim, esse subsídio, de forma indireta, pode resolver problemas hoje que precisa gastar muito dinheiro, né, para desapropriar trechos, alargar ruas, basta você subsidiar a passagem. E tem mais. Ah, mas o vereador está falando uma coisa, faz isso, a prefeitura gasta e depois não resolve. Faz um piloto por 6 meses, manda um projeto para a Câmara, de acordo com as empresas, faz um acordo que durante os 6 meses vai fazer esse teste, tarifa 1,70 nos horários de pico, para começar a estimular o cidadão. E mede o resultado disso. Eu acho que não é problema algum nós termos essa condição, a condição de melhorar o nosso sistema de transporte com medidas que não são tão drásticas assim. Jundiaí tem condições. Enquanto Várzea Paulista arrecada no seu orçamento total R$ 1.300 habitante ano, Jundiaí vai arrecadar R$ 3.200 habitante ano. Se nós pegarmos aqui do lado Cajamar, R$ 1.700 habitante ano, Jundiaí é 3.200. Arrecada mais que o município de São Paulo por habitante, quase 30%, 40% a mais do que Campinas. E lá, Campinas e São Paulo têm subsídio da prefeitura, do orçamento municipal, nas tarifas de ônibus, porque o trecho percorrido é muito longo, é muito distante de um bairro a outro. Lá sim justifica ter uma tarifa no preço que está e tem que ser subsidiado. E aqui pode justificar por conta do nosso trânsito, nem que seja por um período de modelo, de teste, para poder analisar se tarifa subsidiada nos horários de pico fará com que as pessoas deixem o carro em casa. R$ 1,70 das 6h30 às 8h30 da manhã pode estimular o cidadão a deixar o carro em casa. Mede 6 meses depois e vê o retorno disso. Agora, não são medidas tão absurdas que não dá para começar a implementar, não dá para perceber, não dá para tentar. Então, nós estamos propondo e cobrando do prefeito medidas menos tradicionalistas, porque não serve. A sociedade está crescendo, as pessoas querem manter qualidade de vida, e o desplanejamento que ele deixou à nossa cidade faz com que privilegiados são apenas os setores imobiliários. E isso é a prática corrente, infelizmente, na Prefeitura de Jundiaí, no prefeito Miguel Haddad. Portanto, a gente está propondo novas alternativas e a gente quer construir isso, fazendo daqui da tribuna e através de ofícios, de movimentação junto à Prefeitura, para que essas propostas e essa cobrança, fiscalização que fazemos dê certo. São essas nossas palavras, senhora presidente, Marilena Negro aqui ocupando nesse momento a presidência da Câmara, no grande expediente, e aos demais vereadores ou ouvintes que me ouvem nesse momento. Obrigado. Obrigada, vereador Durval Orlato. Convidamos agora o vereador Marcelo Gastaldo. Não estando no plenário, convido o vereador José Galvão Braga Campos. Você vai falar?
Próximo vereador inscrito, Domingos Fontebasso, dispensou a palavra. Vereador José Dias é o próximo vereador inscrito. Na sequência, vereador Paulo Sérgio Martins. Pois não. Então não é questão de ordem, a gente aguarda o senhor se dirigir à tribuna, vereador José Dias. Presidenta Marilena Negro. Obrigada. Com a palavra, vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhora presidenta, senhoras e senhores vereadores, público presente, já nesta tarde, e realmente é um trabalho que nós vamos discutir aqui, senhora presidenta. E eu quero aqui registrar aqui na casa, é que eu não estou encontrando o ofício que foi feito através do gabinete, referente a uma reunião na Vila Ana. E essa reunião, ela foi feita na quarta-feira passada, junto com os moradores do alojamento daquela vila, que é a Vila Ana. Eles alegam que eles estão morando num alojamento, enquanto 13 famílias morando ainda no núcleo de submoradias de Vila Ana, totalizando 36 famílias. E sabemos que essas 36 famílias, elas foram chamadas para a simulação da entrega de chaves de seus apartamentos. Isso foi no mês de julho. E nós estamos já próximo ao início do mês de outubro de 2011. Eu acompanhei até ontem mesmo, estive na Vila Ana novamente para participar de uma reunião junto ao conselho gestor daquela unidade básica de Vila Ana. Nós sabemos da preocupação daqueles moradores. São 36 apartamentos que está em fase terminal. E dito bem claro, era para essas famílias já ter sido transferida para esses apartamentos. Apartamentos que realmente estão incompletos. Talvez, não sei se é energia elétrica, eu não sei se é a falta de água potável, referente ao DAI ou a DAI, e essas famílias estão aí pagando caro com seus alojamentos, infestados de ratos, mas não é aquele ratinho, é ratazanas, né? Baratas, não é aquelas baratinhas, né, que tem por aqui, por ali, são baratas criadas, elas estão parecendo que está até envernizada, meu senhor, de tão velha ali dentro, né? Escorpiões. Eu gostaria que o nobre companheiro da FUMAS, senhor Eduardo Palhares, revesse a situação desses moradores. Porque se essas chaves forem entregues e prometido no mês de julho, porque nós estamos entrando em outubro, deixa essas famílias, senhores, passar as suas festas de natais e primeiro de ano nesses apartamentos.
É a glória do ser humano, é ter uma moradia digna para viver com seus familiares. Então eu fico, é que eu não achei o ofício que eu fiz, porque eu não pude fazer um ofício pela Câmara, mas fiz ofício pelo gabinete, mandei para o seu prefeito, e Fumas também. Agora está surgindo outra, no Jardim São Camilo. Nós sabemos, senhoras e senhores, que nós temos no alojamento mais de 80 famílias na Posani. Claro que as famílias que foram desabrigadas, elas estão sendo contempladas com um apartamento na Terra da Uva. Mas seguinte, os boateiros vai retirar alguma dessas famílias do alojamento e retornar para o São Camilo novamente. E por que tirou do São Camilo para a Terra da Uva? Não estou entendendo. Mas eu estou me certificando que isso a gente está ouvindo falar no núcleo de submoradias. Se eu tiro uma família do São Camilo com toda a estrutura familiar e mando para a distância de 10 quilômetros, e no lugar dela eu tiro uma do alojamento e coloco no lugar desta família, que eu estou quebrando um vínculo afetivo desta família, junto ao núcleo que viveram mais de 30 anos. Eu acho que não é correto, mas se eu estiver errado, eu peço desculpa ao senhor executivo e também a Fumas. Mas o que está ocorrendo firmemente é que famílias do alojamento para o São Camilo de retorno e do São Camilo para a Terra da Uva. Então a pessoa que morou e mora há 30 anos, ela prefere ficar onde está. Meu ponto de vista. Mas estamos aí para trabalharmos, buscarmos soluções, e é a melhor coisa que nós fazemos, porque está tudo em andamento, sabemos as dificuldades, com mais de 2.000 e poucas famílias existentes no núcleo de submoradias. Sabemos do empenho do governo municipal e o governo federal também, que tem uma parcela nesse trabalho de eliminação das favelas da cidade de Jundiaí. Então, portanto, o prefeito ouviu muito bem o líder daquela localidade, não como vereador, mas como morador, se chama Zé Dias. Junto com a comunidade, ele colocou as condições de ter desapropriado, como foi desapropriado, uma área de 6 alqueires no próprio Jardim São Camilo, para a transferência de 648 famílias, totalizando o número de mais 1.200 no próprio núcleo de submoradias, para que nós possamos e levarmos junto a essas famílias condições favoráveis de vida, qualidade, conforto, endereço. Outro dia mesmo saiu uma matéria aqui no jornal JC, o Zé Dias carregando carriola de concreto. Aí me falaram para mim, mas isso aí, Zé Dias, é coisa do tempo do onça. Não, não é tempo do onça, é atualidade. Ele continua. E que gostoso trabalhar para o povo, porque eu me torno aqui escolhido para o povo, que o povo escolheu, um representante e um trabalhador. Eu sou um funcionário do povo. Eu estou aqui determinado para fazer um trabalho junto, especialmente a comunidade menos favorecida em seus benefícios. Claro que o vereador Zé Dias trabalha para a população jundiaiense. Esse vereador foi votado pela cidade inteira. Senhor Pedro, que está aqui atento na palavra, na voz do vereador Zé Dias, o senhor sabe muito bem disso, que o senhor já esteve no São Camilo, acompanhando o vereador Zé Dias naquelas dificuldades, e até hoje se encontra algumas dificuldades, claro.
mas nós não deixamos de fazer aquilo que realmente é de responsabilidade daquele que foi escolhido por 4 mandatos. Muitas vezes, eu estou consultando ali, presidenta, porque a senhora é uma pessoa tão sensível, né, e a gente fica feliz, né, por alguns minutos. Ainda tem tempo, tem vereador. tempo, vereadora? Isso é a democracia, né? Por isso que eu digo, tem de governar sem olhar a sigla, né? A doutora está aí de presidenta desta casa, da oposição, mas com a sensibilidade que ela tem, então o vereador está, né? Não é verdade? E eu fico feliz, porque o que é democracia, gente? É parabenizá-las todos, de uma forma que talvez a crítica dura referente ao ser humano desencadeia algo comprometedor. E quando a gente quer conquistar alguém, faça o melhor, porque se eu fizer o melhor para os meus vizinhos, meus companheiros, com certeza eu estou no meio da paz que realmente eles transmitam. Eu fico feliz por esta casa, no qual eu tenho um grande trabalho. Mas por que o vereador tem um trabalho? Porque tem uma grande equipe do próprio legislativo, junto aos vereadores que aprovam também os seus trabalhos, como também o trabalho do vereador Zé Dias, né? Eu fico feliz. Então, portanto, eu tenho de agradecer mais uma oportunidade do meu pai lá em cima, do meu pai que está lá em cima, que me deu essa oportunidade nesta terça-feira, tão calorosa, não calorosa realmente a temperatura lá fora, mas calorosa pelo trabalho do ser humano aqui dentro desta casa. E para mim é uma honra. Aquele vereador que saiu dos canaviais, um minutinho só para mim terminar, presidente, só um minutinho só. Eu sei que a senhora é tão sensível, né? Então eu peço com cautela. Aquele vereador que saiu dos canaviais da região de Araraquara e Ribeirão Preto, mas aquele vereador que saiu sem escolaridade daquele local, ou daqueles locais no qual eu citei, graças a bom Deus, a oportunidade que a população me deu que eu chegasse até o curso superiores. E não é um curso só não, eu tenho vários, graças a Deus, mas graças a esse povo que me deu essa oportunidade, graças a esta casa. E eu fui um vereador que tive o privilégio de ir lá, ter a experiência no exterior, e saber outro mundo do lado de lá, a mais de 12 mil quilômetros. Isso é um orgulho que o povo me deu. Não é tanto mérito deste vereador, ou deste Zé Dias, ou desse líder que o São Camilo hoje tem. Então eu preciso do apoio da comunidade, do apoio dos senhores vereadores, da presidenta desta casa, a nossa companheira Marilena Perdiz Negro, que é uma pessoa também que eu admiro muito. E quando a gente admira uma pessoa e gosta, tudo vai bem. Então, eu parabenizo todos os trabalhos. Eu quero parabenizar aqui também, até pela dor desse momento que foi da doutora Vilma, né, Vilma? Que ela, nesses dias, aí, com uma dificuldade, eu acho que perdeu o ente querido, ou ente querida, né? E a gente sabe que a gente acompanhou, Vilma, eu agradeço de coração, você estava empenhadíssima junto à família, é isso que nós precisamos, porque desta terra, levamos só o que nós praticamos de bem e de bom. Eu agradeço a Deus, agradeço você, Vilma. Em nome da Vilma, eu agradeço o diretor desta casa e o presidente desta casa. Então, com certeza, nesta terça-feira, essas são as palavras do vereador Zé Dias, minha presidenta, minha querida companheira de trabalho. Obrigado. Obrigada, vereador Zé Dias. O próximo vereador inscrito, que não desistiu da inscrição, então sou obrigada a convocar o vereador Paulo Sérgio Martins, não se encontra no plenário, vereador Doca, também não se encontra no plenário, e a próxima vereadora inscrita sou eu mesma, Marilena Negro, e que abrirei mão da minha fala apenas para dar um informe. Eu gostaria de dizer que estamos acompanhando de bastante perto a realização das consultas públicas para a revisão do plano diretor.
Logo mais às 14 horas, vereadores que ainda se encontram presentes no plenário ficam informados de que haverá uma reunião dessa consulta pública com a Prefeitura da área de planejamento na Associação dos Aposentados, motivada a discutir as questões que pegam a região leste, tanto na Jardim Pacaembu, região do Tamoio, Ponte São João, Colônia, e todo o entorno desses bairros, para ouvir o que tem a dizer o secretário de Planejamento, sua equipe, e também opinar para as questões que mais afligem o bairro. Tem sido um processo interessante, porque a sociedade não está acostumada a participar. Já tivemos reunião pública aqui na Câmara, eu estive no Eloy Chaves, no Conselho da Serra do Japi, no Conselho de Turismo, de forma que a gente percebe que as pessoas têm sim o que dizer. E a Prefeitura tem que se acostumar a ouvir. Não é uma prática habitual da Prefeitura, esse processo, e me parece que o secretário está gostando, apesar dos problemas aí enfrentados, né? Cada situação de um bairro é diferente do outro. Então, com esse informe, e as próximas reuniões, também à noite terá na região do Jardim Guanabara, na Escola Ana Lúdic de Oliveira, às 19 horas, essa mesma reunião. No dia 30, a gente está ajudando a organizar uma reunião na região sul, vai ser na Sociedade Clube Cometa, às 19 horas. Então, as pessoas poderão se dirigir para lá. Eu peço aos senhores vereadores que registrem a presença aqui no plenário para podermos encerrar a sessão. Eu estou sem o meu cookie. Sim. Senhores vereadores, com 5 vereadores presentes, 11 vereadores ausentes e sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão.